Muito bom dia, povo de Deus! Agora são exatamente 7 horas em ponto, dia 12 de agosto de 2026. E mais uma vez estamos aqui, eu aqui no meu cantinho, você onde você estiver nesse momento. E hoje eu trago um texto bem interessante para nós, que diz assim: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esse texto está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E é um texto interessante para nós, por quê? Porque esse texto fala exatamente da fé que confia na providência de Deus. E é esse Deus que agora nós estaremos orando. Eu aqui, você onde você estiver nesse momento, vamos estar direcionando a nossa fé a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, eu quero Te agradecer por tudo, ó Pai, de bênçãos sobre a minha vida. Agradecer por mais um dia de vida, pelo descanso da noite, agradecer pela paz, pela proteção, pela direção. Ó Deus, eu quero começar neste dia, ó Pai, colocando em Tuas mãos aquela causa difícil, financeira, jurídica, que não quer sair na vida do Teu servo, ó Pai, que ele está aguardando. Que o Senhor haja em favor do Teu servo e da Tua serva. Usa homens, se for possível, Pai, para que sejam tomadas as providências necessárias, para que essa bênção chegue, ó Pai, na vida do Teu servo e da Tua serva. E em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloque em Tuas mãos também a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. E que todo espírito de enfermidade neste dia seja repreendido, como também espírito de vício, de prostituição, espírito de divisão, de mágoa, de rancor, espírito de inveja, sejam repreendidos em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas, para que possamos falar e viver, de acordo com o Teu servo Paulo, quando afirmou: Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, visita os enfermos, visita os encarcerados, visita todos aqueles, ó Pai, que necessitam de uma providência divina. Ó Deus, eu não sei como é que está a vida do Teu servo, da Tua serva, que estarão nos acompanhando hoje, mas vai de encontro, ó Pai, à necessidade deles, ó Pai. É o que eu te peço neste dia. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então o texto diz, Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Então esse texto aqui fala sobre a fé que confia na providência de Deus. É como se você estivesse imaginando uma criança que, ao atravessar uma ponte estreita e instável, segura firme na mão do seu pai, porque ela tem confiança nele. E ela não vai se preocupar em perigo, porque ela está firme na mão do seu pai, porque ela confia na força e na proteção do pai. Assim também nós somos convidados a confiar em Deus. Confiar na providência de Deus, mesmo quando estamos enfrentando situações incertas e difíceis. Então essa confiança não é uma simples esperança vã, mas é uma fé fundamentada na fidelidade de Deus. Então eu convido você hoje a estar junto comigo aqui, que nós vamos explorar como a fé que confia na providência divina nos sustenta diariamente, todos os dias. Essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu por volta ali do ano 60, 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. E os filipenses eram uma comunidade cristã fundada
por Paulo na Macedônia, que era uma região do mundo grego na ocasião. E a carta é uma expressão de gratidão, de encorajamento e exortação e principalmente a unidade. Então, e ao mesmo tempo também essa carta, ela é endereçada para que eles estejam alegres na confiança em Deus, mesmo em meio às perseguições. Era perseguição interna, perseguição externa pelo Império Romano, sabe? Mas a alegria no Senhor é a nossa força. E no contexto cultural daquela época, do primeiro século, ali, os cristãos enfrentavam aquelas perseguições e dificuldades financeiras. Chegava-se ao ponto de, quando a pessoa se dizia cristão, seus bens eram tomados. Eles passavam a viver com dificuldade. E muitos não aguentavam e negavam a fé. E os poucos que ficavam se fundamentavam ainda mais em pregar o Evangelho. E pregava de tal maneira que sabiam que estavam colocando tudo em jogo. E Paulo escreve justamente para esse povo, para eles permanecerem firmes, alegres. Então, não era fácil no primeiro século. Hoje a gente observa que as pessoas desanimam por qualquer coisa. E muitas das vezes o pastor traz uma palavra vinda diretamente do céu e a pessoa se magoa porque não quer ouvir a verdade. Querem ouvir o que querem ouvir, mas não querem ouvir o que precisam ouvir. Sabe? A fé que confia na providência de Deus é o pilar para a vida cristã. Essa fé afirma que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Deus é cuidadoso com seus filhos. Então a provisão de Deus, ela não é apenas material, mas ela é abrangente e envolve sustento físico, emocional, espiritual e moral. Então, na teologia cristã, essa confiança, vamos dizer que ela repousa diretamente na natureza de Deus, como um Pai amoroso. Amoroso que conhece nossas necessidades e trabalha para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Além disso, essa fé não significa ausência de dificuldades, mas é uma certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Deus está no controle, porque Ele é Deus. Então, quando nós mergulhamos ali no texto, e que ele começa dizendo, e o meu Deus, aqui demonstra essa frase, e o meu Deus, demonstra uma relação pessoal e íntima. Então Paulo usa a palavra meu para enfatizar a experiência de uma relação viva com Deus. Relação essa que é dever de todos os crentes também. Porque Deus não está distante, Deus não é um Deus distante, mas Ele quer ser um Deus pessoal. Cada um de nós temos uma experiência diferente com Deus, mas o Deus é o mesmo. Sabe? Fazer parte de uma igreja não é simplesmente uma reunião social. É uma reunião de comunhão. Vai além. Sabe? E Paulo usa uma palavra aqui chamada suprirá. Do grego é emplerose. E esse verbo é um verbo no futuro, que indica uma ação certa e segura. Significa que encher, restabelecer, suficiente. Então não é uma provisão escassa, mas é uma provisão abundante. E o meu Deus suprirá. E ele continua dizendo, todas as necessidades. Todas indica abrangência total, sem exceção. São necessidades, não são desejos. Ou seja, é aquilo que é fundamental para a sobrevivência e o bem-estar. Muitas das vezes as pessoas fazem pedido a Deus para
suprir a sua luxúria. Mas Deus dá o que precisamos. Muitas das vezes não é o que queremos. Ah, eu quero um carro zerado, um carro novo, eu vou à igreja pagar. Deus não vai dar, porque você está buscando luxúria, sabe? Como também às vezes eu falo, você quando vai ofertar, entregar o dízimo, não pode usar isso como uma isca. Ah, não, eu vou entregar uma oferta porque eu quero trocar de carro. Não pode ser uma isca igual tá pescando num gasofilácio. Você não pode pescar num gasofilácio, sabe? Oferta é porque você crê naquilo que você está fazendo. Entrega do dízimo é a mesma coisa, é um ato de fé. Então isso aqui nos traz algumas lições para a nossa vida. Agora tem um texto interessante em Mateus 6,33 que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nosso Deus é um Deus provedor, um Deus que cuida de nossas necessidades quando buscamos primeiro a Ele. Em Romanos 8,32 diz que Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Aqui é a prova máxima da sua provisão. Foi a entrega do seu Filho, único Filho, por toda a humanidade. E no Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Salmo 23, 1 fala sobre confiança na provisão contínua de Deus. E isso nos traz as lições práticas para a vida cristã, para o dia a dia. A primeira lição é a confiança em Deus de uma maneira radical. Ou seja, devemos confiar na provisão de Deus, mesmo quando os recursos parecem insuficientes. A nossa fé deve ir além das circunstâncias, crendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Agora lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Trabalhe normalmente, mas com fé. Até porque a Bíblia diz que quando você for fazer alguma coisa, faça como se estivesse fazendo para Deus. Honre o seu patrão, não desperdice material no seu local de trabalho. Seja um crente fiel em tudo aquilo que você faz, para Deus suprir as tuas necessidades. A segunda lição é a dependência diária. Assim como dependemos do pão de cada dia, devemos aprender a depender diariamente do cuidado do Pai. Sabe? É uma enfermidade que chega, mas ela é curada. É o livramento de um acidente, de um assalto, um roubo. É uma proteção divina. Até porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. A terceira lição aqui é a generosidade e gratidão. Como é difícil essa parte, generosidade e gratidão. Quantas pessoas são ingratas? Filhos, filhas, os pais. As pessoas são ingratas por natureza. Mas não espere reconhecimento, nem dos seus filhos. Não espere. Espere só de Deus. Deus não esquece de você. Os outros esquecem. Sabe? Então, seja grato. Ou seja, reconheça que tudo vem de Deus. Nós somos chamados a viver em gratidão e a compartilhar com os necessitados, confiando que Deus proverá. Seja grato a Deus por tudo que você tem, tudo que você é. Seja grato. E a última lição é viver com propósito. Nossa confiança na provisão de Deus, ela nos liberta do medo do que vai acontecer amanhã. Ela nos liberta do amanhã. Permite que nós estejamos vivendo com coragem. Ela nos permite a viver com coragem e propósito para cumprir o chamado de Deus. Observe que cada um de nós temos um chamado específico de Deus. Cada um de nós. São chamados diferentes.
Não se venda por posições, por status. Não viva para agradar os outros, viva para agradar a Deus. Honre pai e mãe, para que longânimos sejam os seus dias sobre a face da terra. E siga os conselhos de Jesus, quando ele diz: buscai nas Escrituras, porque julgastes nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que o meu Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Que o Senhor te abençoe, tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está